A inteligência artificial, a famosa IA, parece que está em todo lugar hoje em dia, né? Mas a história dela é uma jornada e tanto, que começou há mais de 70 anos. A gente vai ver como ela saiu de uma ideia, quase um sonho, para se tornar essa tecnologia que, de fato, está mudando o nosso mundo. Vamos mergulhar juntos nessa história para entender como a gente chegou até aqui. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que mudou tudo. As máquinas podem pensar? Quem lançou essa no ar foi Alan Turing, um gênio da computação, lá em 1950. E essa única pergunta foi a faísca que acendeu décadas e décadas de pesquisa, de debate e de muita inovação. Olha que interessante, muito antes de existir o primeiro computador, a ideia de uma mente artificial já estava rolando, sabe? Mas no campo da matemática, da filosofia, era um sonho mesmo, uma busca para tentar replicar a lógica do pensamento humano muito antes da gente ter a tecnologia para fazer isso acontecer. Nessa fase bem inicial, o trabalho era totalmente teórico, no papel. Lá nos anos 40, começaram a surgir os primeiros modelos matemáticos que tentavam, de alguma forma, imitar os nossos neurônios. Aí, em 1950, o Turing nos deu o famoso teste de Turing, que seria uma forma de medir se uma máquina é inteligente ou não. E claro, nada disso seria possível sem os primeiríssimos computadores eletrônicos que surgiram depois da guerra. Então, o ponto principal aqui, o que a gente precisa entender de verdade, é que ninguém estava tentando criar um aplicativo ou um produto. O foco era outro, era quase filosófico. Era sobre definir o problema e explorar aquelas perguntas bem profundas sobre o que significa de fato pensar. Bom, com as bases teóricas no lugar, o campo da IA nasceu oficialmente. E junto com ele veio um otimismo contagiante. Mas, como em toda grande jornada, o caminho teve seus percalços e até um período bem gelado de grande desilusão. Tenta imaginar a cena. Estamos em 1956. Um grupo de pesquisadores se junta na conferência de Dartmouth e pela primeira vez na história, alguém usa o termo inteligência artificial. A confiança era altíssima. Muita gente ali achava que máquinas com inteligência de verdade estavam a poucas décadas de distância. A realidade, porém, foi um verdadeiro balde de água fria. As promessas gigantescas não se concretizaram. Os computadores da época eram limitados, o desafio era complexo demais, e isso levou ao que ficou conhecido como o inverno da IA. O dinheiro para a pesquisa sumiu e o campo todo perdeu a credibilidade. Foi uma fase bem difícil. Mas o sonho não morreu não. Depois desse frio todo, a IA ressurgiu mais forte e com uma abordagem totalmente nova. Ela se reinventou. Primeiro, com sistemas mais focados e depois com uma mudança radical de pensamento que nos trouxe exatamente para onde a gente está hoje. Lá nos anos 80, surgiram os sistemas especialistas. Pensa neles como um super manual de instruções. Eles funcionavam com um monte de regras do tipo se, então. Por exemplo, se o sintoma é X, então a causa pode ser Y. Foi um passo importante, mas ainda era tudo muito manual e bem limitado. Agora presta atenção. Esse slide aqui mostra talvez a maior virada de chave em toda a história da IA. A gente parou de tentar programar regra por regra, manualmente, e passou a fazer algo diferente. Deixar a própria máquina aprender sozinha, olhando para uma montanha de dados e encontrando os padrões. Foi uma verdadeira revolução. E essa nova forma de fazer as coisas ganhou um nome: Machine Learning, ou, em bom português, aprendizado de máquina. A ideia é simples. Em vez de dar as regras, a gente dá exemplos. É como ensinar uma criança a reconhecer um gato. A gente não escreve um manual, né? A gente mostra várias fotos de gatos e a criança aprende o padrão. Machine Learning faz a mesma coisa, só que com dados. E o poder dessa nova abordagem simplesmente chocou o mundo em 1997. O computador Deep Blue, da IBM, analisou milhões de jogos de xadrez, aprendeu os padrões e derrotou o melhor jogador humano do planeta, o Garry Kasparov. Foi um momento icônico, a máquina superando o mestre no seu próprio jogo. Tá, mas o que tornou essa revolução possível foi uma combinação de 3 ingredientes principais. Primeiro, algoritmos estatísticos mais inteligentes. Segundo, computadores mas muito mais potentes. E terceiro, claro, a internet, que nos deu uma quantidade quase infinita de dados para treinar esses sistemas. Com o aprendizado de máquina já bem estabelecido, o palco estava pronto para o próximo grande salto. Dar à IA a capacidade de ver, ouvir e entender o mundo de uma forma muito mais profunda. E aí a gente entra na era do Deep Learning, ou aprendizado profundo. Pensa nele como uma versão turbinada do Machine Learning, que se inspira no funcionamento do nosso próprio cérebro.
Ele usa redes neurais com muitas camadas. Por isso o nome profundo. E com isso, a IA conseguiu aprender padrões que são incrivelmente complexos. A receita para o sucesso do Deep Learning foi a combinação perfeita de 3 coisas. Primeiro, o poder de processamento absurdo das placas de vídeo, as GPUs. Segundo, acesso a volumes gigantescos de dados, o tal do Big Data. E terceiro, algoritmos de redes neurais cada vez mais sofisticados e complexos. E isso nos leva a outro momento de cair o queixo. Em 2016, o AlphaGo do Google derrotou o campeão mundial de Go. E por que isso é tão impressionante? Porque Go é um jogo com mais movimentos possíveis do que o número de átomos no universo. Para vencer, era preciso uma intuição quase humana, e o Deep Learning tornou isso possível. E tudo isso nos traz para o agora, para o momento atual. Depois de aprender a reconhecer padrões e a vencer os jogos mais complexos do mundo, a IA deu seu passo mais impressionante até hoje. Ela aprendeu a criar. Bem-vindos à era da IA generativa. IA generativa é exatamente o que o nome diz. Ela não apenas analisa, ela gera. Ela cria conteúdo que nunca existiu. Textos, músicas, imagens incríveis. Ela está se tornando uma parceira no processo de criação. E o que ela pode criar? A lista é de impressionar. Desde um e-mail que um profissional precisa escrever, passando por imagens fantásticas geradas a partir de uma frase, até a criação de linhas de código de programação, as possibilidades parecem que se expandem a cada dia. Hoje, o foco da pesquisa está muito nos modelos fundacionais, que são como cérebros digitais gigantes treinados com quase toda a internet. E também na chamada IA multimodal, que é a habilidade da IA de entender e conectar diferentes tipos de informação ao mesmo tempo. Texto, imagem, som, bem parecido com o que a gente faz. E aqui, olha só, a gente tem um resumo de toda essa jornada. Dos fundamentos lá na matemática, passando pelo nascimento oficial, o inverno gelado, a revolução do machine learning, a era do deep learning e, finalmente, onde estamos hoje, a era da criação, com a IA generativa. Que evolução! Então, a gente viu a IA evoluir de uma pergunta filosófica para uma ferramenta que aprende e, agora, que também cria. Isso nos deixa com uma pergunta enorme para o futuro. Com máquinas que são capazes de aprender e criar, o que vem a seguir? Qual será o próximo capítulo dessa jornada incrível?